Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Acredito que agora vocês estejam aí com friozinho na barriga, vão começar os estágios, finalmente, né? Vocês estão numa etapa aí diferente da vida acadêmica de vocês. Confesso que é uma parte muito gostosa, mas dá o friozinho na barriga naturalmente, eu imagino, nessa época de tantas incertezas. Mas nós tentamos, nós professores, de maneira geral, mas eu posso falar pela nutrição clínica, tentamos fazer de um jeito em que pudesse aí atender às exigências do estágio e que deixassem vocês aí motivados para fazer o estágio em nutrição clínica. Então, a maneira, a metodologia como nós organizamos, aí nós tentamos bolar de uma maneira que vocês aí gostassem, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar aí o estágio, vou começar a falar um pouquinho, deixa eu pegar aqui o meu cursor, né? Então, vocês são alunos do 7º semestre, só para a gente lembrar, né? O estágio de vocês vai do dia 3, então a partir da semana que vem, até o dia 29 de outubro. Como é que vocês vão fazer os estágios? Então, é por isso que eu estou gravando o treinamento aqui para vocês, e aí vocês também vão conversando com os professores supervisores, que daqui a pouco eu também já mostro para vocês quem faz parte da equipe de professores da nutrição clínica, tá bom? Então, vamos lá. Os alunos de 8º semestre que já fizeram acompanhamento com nós, né, com os nós professores aí da nutrição clínica, desde o dia 15 de junho, hoje eles vão a campo, né? Então, a partir da semana que vem, eles estão indo a campo. Bom, e vocês, alunos de 7º semestre, como é que vão ser, né? Que aí é o grande interesse. Vocês vão começar, então, a partir de segunda-feira, a partir do dia 3 de agosto, imagina, né? 3 de agosto. Aí, até o dia 16 de setembro, vocês vão aí fazer supervisões remotas, ou seja, via online, tá? Via online do quê? De um estudo de caso teórico, que não é o mesmo que já foi dado no período anterior, com os alunos que estão em 8º semestre, tá? Então, vão tirando o cavalinho da chuva, para quem já conhece, alguém repassou aí o estudo de caso, não é o mesmo, tá? Então, vocês farão aí as supervisões remotas, vocês serão acompanhados toda semana, então o professor aí da nutrição clínica, daqui a pouco eu passo a equipe, né, quem somos nós, quem somos os professores da nutrição clínica, nós vamos entrar em contato, nós vamos agendar as datas das supervisões. Em cada supervisão, vocês vão ter que entregar uma parte uma etapa desse acompanhamento teórico, né? E aí, depois do dia 16, é que vocês vão a campo. Então, é quando vocês vão efetivamente fazer a parte prática do estágio de nutrição clínica, né? Então, é lá que vocês vão vivenciar a parte prática do nutricionista e é lá que vocês vão acompanhar os estudos de caso, né? Os chamados acompanhamento do caso clínico, além de acompanhar toda a rotina de um hospital ou a rotina de um consultório ou ambulatório. E essa parte prática, ela vai finalizar, então, no dia 29 de outubro, quando vocês aí vão para uma outra área, tá bom? Não posso deixar de falar um pouquinho sobre a conduta nas entidades, né? Isso daí é uma questão até solicitada pela professora Mônica, né? Quando vocês forem a campo, vocês têm que atender às normas da instituição, então é um dos motivos do porquê nós entregamos uma filipeta. Então, quando estiver aproximando os estágios, lá pelo dia, né, lá próximo do dia 16 de setembro, nós entregamos a filipeta e nessa filipeta está dizendo qual é o tipo de vestimenta, se vocês têm que usar sapato preto, calça social ou calça branca. Então, está dizendo toda a maneira, né, como vocês devem se comportar nas instituições, né, nas entidades. Então, é importante que vocês sigam essas normas, justamente porque para poder conseguir fazer um bom estágio, tá? Então, existem normas que devem ser seguidas aí dentro do estágio.
É importante que vocês aí usem os EPIs, uma parte dos EPIs, as máscaras, né? Eu digo São Camilo, vai oferecer para vocês, mas são os EPIs, são as máscaras que vocês vão utilizar no próprio hospital, quando vocês estiverem indo a campo, né? Quando vocês estiverem a campo. O transporte, né? Então até vocês irem para o hospital, aí vocês vão ter que usar uma máscara, a máscara de vocês, tá? Uma máscara própria. O restante a gente que vai oferecer. Quando que vai oferecer? Como é que é feita essa distribuição? Então a professora Mônica, ela encaminha um e-mail, também aí próximo aí da véspera, né, de começar os estágios, que vocês deverão buscar no dia X, no horário Y. Então tá definindo horário e dia para você fazer, para você buscar esses EPIs, tá? Não dá para ser o pai, não dá para ser a mãe, tem que ser realmente vocês, tá bom? Bom, em relação às roupas, então tem que, como eu já falei, né, utilizar roupas adequadas, principalmente acessórios, a unha pintada, se não pode estar pintada com brinco, sem brinco, enfim, né? Seguir aí as recomendações do próprio hospital. E mais do que tudo, né, do que a própria vestimenta, né, o uso dos EPIs, enfim, e inclusive vocês são avaliados por isso, o interesse, a dedicação e a proatividade. Gente, isso daí é fundamental para qualquer estagiário, né? É o principal ponto onde o nutricionista ele avalia. Ele é claro que vai avaliar a parte técnica, científica de vocês, mas essa questão da proatividade, essa questão da dedicação, né? É tão importante quanto. Não vou dizer que é mais importante, mas é tão importante quanto, tá bom? É importante também prestar atenção em relação à postura, vocabulário, brincadeiras que são feitas aí com o nutricionista ou com toda a equipe, tá? Nomes pejorativos, brincadeiras que não são legais e também assim, se não é um ambiente para fazer uma brincadeira, por favor, né? Então não façam as brincadeiras que isso pode prejudicar aí a própria avaliação de vocês. Sobre as faltas, o que eu tenho para falar, gente? Não sei se vocês puderam verificar, mas vocês têm um período curto para fazer o estágio, então vai ser tudo uma coisa muito seguida, né? Então vocês não vão ter aí muito tempo para fazer as reposições, porque toda falta que tem que ser justificada, óbvio, né? Toda falta tem que ser reposta, mesmo que inclusive as que são justificadas. Na verdade, as faltas no estágio, elas só podem ser justificadas apresentando atestados, né? Então, ou porque ficou doente, ou porque teve o falecimento de parentes de primeiro grau na família, tá? Então, isso que são faltas justificadas, ou então em condições de calamidade, né? Isso são faltas que são justificadas. Agora, todas essas faltas devem ser repostas, tá bom? E para fazer a reposição, vocês não vão ter muito tempo para fazer a reposição, tá bom? Então, precisa prestar atenção, tentar evitar ao máximo faltar, né? E outra coisa importante, e que se for faltar, gente, não esqueçam, por favor, de avisar o professor supervisor e avisar o nutricionista da entidade, seja hospital, seja ambulatório, a gente não sabe para onde vocês vão, mas sempre eles contam com a presença de vocês, percebam, gente, então vocês são escalados para fazer atividades que são específicas de vocês, então o dia que vocês não estiverem, que vocês não puderem, né, estar porque vocês faltaram, o nutricionista não vai poder contar com você. Então, ele vai ter que deslocar um outro funcionário, ou ele mesmo vai fazer, enfim, né? Então, ele vai precisar fazer uma realocação aí de pessoas para poder aí executar as suas atividades. Então, não esqueçam de avisar tanto o professor supervisor quanto aí o nutricionista do local, tá bom? Em relação à conduta, gente, uma coisa que nós falamos para vocês, né? A gente pede para que vocês façam atividades. Vocês vão ter o acompanhamento do caso clínico, já vou falar aqui para vocês, que está tudo lá no manual. Mas essas atividades, elas não devem prejudicar o estágio prático de vocês. Então, estágio prático, gente, é para vocês
fazerem as atividades solicitadas do nutricionista, né, o que o nutricionista pediu para vocês. Claro que vão ter momentos que vocês vão fazer o levantamento de dados do estudo de caso de vocês, mas que isso não possa comprometer a rotina, tá? Então, vocês não devem utilizar as horas de estágio para fazer coisas que estão sendo solicitadas pelo professor, e sim pensar somente na parte prática. Aproveitem, gente, aproveitem a parte prática para vocês tirarem o máximo de informações, o máximo de experiências, porque é a coisa mais gostosa que tem, né? Ainda mais que vocês estão na condição de estagiário. Eu sei que parece que é tortura estagiário, mas é muito gostoso esse período. Então, aproveitem, tá bom, gente? Aproveitem o horário de estágio de vocês para vocês executarem as atividades que foram propostas pelo nutricionista. As atividades que o professor vai propor, depois vocês fazem, tá bom? Em relação à folha de frequência, tá? A folha de frequência é algo muito especial, porque é um documento aí oficial, tá? Então, vocês devem obrigatoriamente marcar a hora cheia, ou seja, ou marca 7 horas ou 7h30. Não dá para vocês marcarem 7h15, 7h13, 7h20, né? Então, sempre marcar horas cheias e de meia em meia hora, tá? Então, se vocês chegaram 7h20, não vão registrar 7 horas, vão registrar 7h30, tá bom? Aí, no final, depois de ter preenchido todas as datas, vocês vão assinar. Aí, no finalzinho, já terminando o estágio, quem vai assinar todas as datas, né? Aí, cada nutricionista tem a maneira de preencher, tem umas que fazem um risquinho, tem umas que preenchem só um grupo de datas, enfim. Cada nutricionista tem uma maneira aí de fazer assinatura. Eles assinam comprovando que vocês estiveram, que vocês foram nas respectivas datas, e aí no finalzinho ela carimba e também assina. O que eu vou pedir para vocês é deixar no cantinho da data da supervisão em loco, então já vou falar um pouquinho a respeito das supervisões remotas e das supervisões em loco, tá? Então, das supervisões em loco e treinamentos, enfim, que eu também já vou falar para vocês, deixar um espacinho, um X no local da assinatura para o professor supervisor assinar, tá bom? Aí, no final de tudo, vocês vão computar a carga horária de vocês e vão preencher a lápis a carga horária para o professor o professor de vocês, né, o professor que estiver acompanhando, fazer aí a conferência e depois validar essas horas aí cumpridas, tá bom? Claro que qualquer dúvida que vocês tiverem, óbvio que deverão perguntar aí o professor supervisor, tá bom? Então, não façam algo errado, pergunta primeiro para depois vocês darem a sequência. Ainda mais porque vocês estão começando agora, né? Então, prestem atenção como é que deve ser preenchida, tá bom? Então, aí qualquer dúvida, procurem pelo professor. Então, quais as datas que vocês devem registrar? Então, a primeira data, gente, é dia 31/7, que é a data do treinamento de vocês, que é esse que vocês estão assistindo, é quando a gente disponibiliza o manual. Aí vocês vão registrar, então, dia 31/7, das 8 às 16 horas, tá? Aí, o segundo dia que vocês vão registrar é o dia do DEC, que é o dia 2/9 de 2020, né? Das 8 às 16. Então, respeitem esses horários também, justamente porque vai ser importante para completar aí a carga horária de vocês, tá bom? E aí, a terceira data é a data de estágio propriamente dita. Então, a data de estágio, vocês vão começar no dia 16, então vocês vão colocar lá. Então, primeira data, primeiro local para preencher, 31/7, aí depois 2/9 e aí depois 16/9, tá bom? E aí, qual é o horário que eu vou colocar no dia 16/9? O horário que vocês vão fazer de estágio, então das 8 às 14, das 7 à 1, então horário de estágio de vocês, tá bom? E aí vocês vão preencher até o dia 29 de outubro. E preencher sempre com 6 horas, exceto, salvo exceções, quando vocês precisarem aí fazer a reposição, se caso faltarem, né? Mas, de maneira geral, sempre registrar às 6 horas.
Bom, aí eu falei para vocês que vai ter um período que nós faremos apenas supervisões remotas. Essas supervisões remotas, elas não podem ser registradas em planilha de frequência, tá bom? Então, vocês vão fazer as supervisões remotas, mas não registra na planilha de frequência, tá bom? Registra apenas essas datas e o dia que vocês forem fazer, aí começar o estágio efetivamente na prática, tá bom? Quanto às supervisões, né? Então, os professores, eles vão entrar em contato com vocês, vocês vão ser acompanhados semanalmente, então, toda semana vocês vão ver algum de nós, né? Na verdade, o professor supervisor de vocês, e essas supervisões acontecerão via online, tá? Então, via Teams. Acho que vocês devem ter usado o Teams, né? Enquanto vocês estavam fazendo as aulas teóricas aí no sexto semestre, quinto semestre. Alguns alunos podem ter cursado aí quinto semestre, enfim. E aí, para que vocês tenham acesso ao Teams, vocês vão precisar do e-mail institucional, gente. Eu acredito que a grande maioria tem o e-mail institucional, mas se alguém não tiver o e-mail institucional, manda um e-mail lá para o e-mail suporte, né? Alunos São Camilo-sp.br, tá? Então, manda um e-mail para lá, justamente porque para que ele possa fazer esse e-mail institucional, tá bom? Porque vocês não têm acesso ao Teams se vocês não tiverem esse e-mail institucional. E é importante, gente, que todas as discussões, inclusive as apresentações, enfim, todas elas vão ser feitas via remota, né? Via remota, e só quando vocês forem a campo que a gente vai fazer a visita em loco. Mas até então tudo vai ser remoto e tudo vai ser via Teams. Então é importante vocês terem aí acesso, tá bom? Bom, e como vocês vão a campo, é importante que vocês aí coloquem, né, nas opções os locais que vocês querem fazer estágio. É importante, tá? É importante para nós, professores, fazermos aí a distribuição de estágio. Então, o link vai ficar aberto a partir do dia 4, tá bom? E aí vai ficar aberto, né, de 4 a 6 de agosto, então a partir da semana que vem. É importante, então, vocês ficarem atentos a esse link. Aí no dia 7 ele já vai ficar fechado, e aí a gente já vai, a partir a partir das informações que vocês colocarem lá no link, é que nós, professores, vamos fazer a distribuição de estágio. Então, é importante que vocês façam, justamente porque, se vocês não preencherem, vocês vão pegar as vagas remanescentes. Nem sempre é próximo de casa, nem sempre é um local que vocês querem. Então, é importante que vocês façam, sim, esse preenchimento das vagas. O que a gente tem para falar é que, assim, em função da pandemia, alguns locais eles têm cortado as vagas de estágio, né? Então fiquem atentos. Então pode ser que vocês saibam de algum lugar e que lá vocês não estão vendo que tenha disponível, justamente porque eles cortaram as vagas de estágio em função aí da pandemia, tá bom? Em compensação, a gente tem outras unidades aí para vocês preencherem como vagas de estágio, tá bom? E pode ser que haja aí alterações, tá bom, gente? Nós tentamos fazer ao máximo, tá? Dentro da distribuição de estágio, dentro do que vocês pedem, mas às vezes, e principalmente agora com a pandemia, pode ser que não atenda aí, né, a expectativa de vocês. Mas se caso isso acontecer, a gente sempre entra em contato para comentar, né, para a gente dizer para onde vocês, quais seriam os locais aí, a possibilidade para onde vocês serão encaminhados, tá bom? Então é importante vocês saberem disso, tá? Pessoal, eu quero lembrá-los, né, que as unidades de estágio, elas podem sofrer alterações. Então, elas podem estar divididas em parte nas alas que tem o pessoal com Covid, a entrada pode ser uma entrada especial,
até mesmo o próprio nutricionista, em alguns momentos, ele pode não ser, ele pode nem precisar fazer a visita, né, a pacientes com Covid, enfim. Então, de maneira geral, as instituições, elas têm aí, elas fazem aí, elas estão fazendo as suas adaptações em função da quantidade de pacientes Covid, enfim, né? E por conta disso, eu quero deixá-los tranquilos, que nem sempre vocês vão conseguir pegar toda a informação. Pode ser que vocês não consigam pegar todas as informações necessárias para o estudo de caso prático quando vocês forem a campo. Então, é só mais uma forma de comunicá-los. Se mudou, né? Se tiver mudado algum esquema, se os alunos vão poder andar simplesmente numa única ala, enfim, né? A maneira como o hospital ou o próprio local, né, a própria unidade vai se organizar, a gente vai se adaptar a essa realidade. Então, se vocês não conseguirem pegar os dados ou se parte dos dados vocês não conseguirem ter acesso, vocês deverão aí falar com o supervisor de vocês, tá bom? Bom, e como é que funciona, né, o estágio de vocês? Então, primeiro vocês têm aí uma parte teórica. Essa parte teórica serão as supervisões remotas, que vão acontecer desde o dia 3 de agosto até o dia 16 de setembro. Então, os professores da clínica, né, da nutrição clínica, vão entrar em contato com vocês e vão agendar aí de acordo com a agenda do professor. Tem vários professores que dão aula, enfim, né? Então, vai agendar aí com vocês, e essa parte teórica, ela vale de 0 a 4. Aí, quando vocês forem a campo, aí sim que vocês vão fazer o acompanhamento prático. Então, vocês vão apresentar os estudos de caso, né, que a gente tem aí, a gente vai disponibilizar as informações aí no... para vocês no manual, né? Tem as informações que vocês deverão coletar e também conhecer um pouquinho sobre a rotina do nutricionista na área de nutrição clínica, né? E essa parte aí vale 6 pontos. Então, assim, é dessa forma que o estágio em nutrição clínica está dividido, é dessa forma que a gente tentou aí organizar para que atendesse, né, os critérios, as exigências de um estágio de nutrição clínica e para que vocês também ficassem motivados, tá bom? Antes de falar das notas, eu vou passar aqui alguns recados importantes. Então, por exemplo, o horário de estágio, ele deve ser cumprido obrigatoriamente às 6 horas por dia. Inclusive, vocês têm que tomar muito cuidado que qualquer coisa, se vocês não conseguirem repor as horas, fica difícil para completar a carga horária total. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. E mesmo que vocês estejam em supervisão, as supervisões que sejam remotas, tem, claro, alguns momentos que vocês podem aí negociar datas com os professores, mas tentem evitar de marcar reuniões de TCC, principalmente entre vocês, alunos, né? E caso se haja, né, se houver alguma disciplina que vocês estejam cursando, já avisa o professor, né? Então, o professor, ele tem a agenda dele, ele está marcando de manhã, mas nesse dia ele vai fazer, você tem a disciplina. Então, já conversa com o professor para que ele possa mudar a data. Agora sim, as atividades que vocês deverão fazer durante as disciplinas, isso não tem nada a ver com estágio. Então, se tiver que ser à tarde, vai ser à tarde, exceto quando tiver a disciplina, óbvio, né? Mas em relação às atividades, por favor, né? Então, tomar aí o estágio como um ponto importante aí da vida acadêmica de vocês, tá bom? Bom, quem são os professores aí da clínica? Então, nós temos a professora Andréia Fraga, acho que grande parte conhece quem é a professora Andréia Fraga, a do livrinho verde, que vocês usam em dietética. Eu, né, a Cíntia, a Deise, tá? Professora Luciana, professora Priscila, professora Roseli e professora Vera.
Acredito que vocês possam conhecer todas, exceto a Vera, porque a Vera ela é a professora de estágio em nutrição clínica e ela é coordenadora do curso de pós-graduação em nutrição clínica, né? Então ela não é docente do dia a dia aí com vocês, tá bom? Mas ela é a professora supervisora de estágio, então talvez essa possa ser a única professora que vocês efetivamente não a conheçam, tá bom? Então, esse é o grupo. Então, esse grupo é que vai entrar em contato com vocês e vai agendar as supervisões remotas, né? As supervisões remotas até setembro. Então, gente, vocês têm essa ficha de acompanhamento lá no manual, tá? Então, vejam lá no manual. Essa ficha de acompanhamento, então, vocês vão preencher com o nome de vocês, enfim, envia para o professor essa ficha, aí o professor ele vai ficar com esse documento, vai colocar a data de cada supervisão, e aí cada supervisão, cada dia, né, cada supervisão, cada dia que o professor agendar, ele vai discutir uma parte do caso teórico de vocês. Então, o caso teórico que nós vamos enviar para vocês, tá bom? Então, no primeiro dia nós faremos as orientações, passamos as datas, enfim. Aí, a partir, né, das orientações, aí vocês vão ter a segunda, a terceira, a quarta e a quinta supervisão, que vai ser somente a discussão do caso teórico, desse teórico que nós vamos encaminhar por partes, para vocês desenvolverem aí ao longo das aulas remotas. Aí, na sexta supervisão, nós temos o fechamento do caso, a conclusão do caso, e a última supervisão, gente, ela vai ser feita com o professor supervisor de vocês do local, né? Então, até essa data, vocês já sabem para qual local vocês vão, e vocês vão receber aí o treinamento, as orientações principais do professor de vocês, do professor que já vai acompanhar vocês a campo. Então, é nesse momento que ele vai falar para vocês como é que tem que ser o acompanhamento o acompanhamento prático, como é que vocês vão acompanhar a rotina do nutricionista. Então, é nesse momento que ele vai dar todas as diretrizes, né? O norte, diretrizes não, né? Mas o norte para vocês poderem ir a campo, tá? Além disso, vai chamar atenção em relação a vestimenta, acessórios e assim por diante, tá bom? E quando vocês forem a campo, então, aí que vocês vão fazer o acompanhamento. Então, vocês têm um acompanhamento prático, né, do estudo de caso prático. Então, vocês vão acompanhar aí 2 pacientes, acompanhar de forma diária, né, trazendo dados antropométricos, enfim, tem todo um esquema já para vocês lá no manual, então é importante vocês também já darem uma olhadinha. Claro que o professor vai retomar isso, mas é importante que vocês já saibam, né? Então, vocês têm aí 2 momentos em que vão discutir o caso teórico, o caso prático, teórico não, o caso prático, que é o caso que vocês vão estar acompanhando durante aí o estágio de vocês, quando vocês estiverem a campo, e mais 2 visitas que o professor vai fazer para acompanhar o que vocês estão fazendo, relacionando principalmente a rotina do nutricionista. Então, vocês vão preencher um checklist, então, checklist 1, checklist 2, e esse checklist, ele dá uma ideia da rotina do nutricionista. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a rotina do nutricionista. Então, são 2 visitas em loco que o professor vai até vocês e mais outras 2 supervisões, que a discussão do caso é prático, aí via remota. Lembrando que esse caso prático ele vai ser discutido via remota e no período, não o período do estágio, né? Não o período que vocês estiverem em estágio, no período extra estágio. Então, se vocês estão fazendo estágio de manhã, o professor supervisor vai fazer essa supervisão com vocês à tarde. Tudo isso, gente, para não comprometer a parte prática de vocês, né? Afinal, vocês têm aí um período mais curtinho aí para desenvolver as atividades, então é tudo isso para não comprometer a parte prática de vocês,
tá? Então, é dessa forma que vocês vão ser aí acompanhados pelo professor supervisor quando estiverem em campo, né? Quando vocês estiverem aí nas instituições, nas unidades. Bom, este semestre, então, a gente não tem teste progresso, então eles não vão incluir dentro das nossas notas. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os critérios para como vocês vão ser avaliados aí no estágio de nutrição clínica. Então, vocês têm o acompanhamento teórico, que vale 4 pontos, como eu falei anteriormente. Então, vocês vão entregar aí o caso teórico em partes, e essas partes nós vamos entregando ao longo, né, das supervisões, e essa parte vale 4 pontos, então, somando vale 4 pontos. Aí vocês vão ter que apresentar 2 estudos de caso, que nós chamamos prático 1 e prático 2, que é quando vocês estiverem a campo, propriamente dito, tá bom? E mais o checklist que está abordando aí a rotina do nutricionista. Esse checklist, então, vocês entregam nos dias que nós fazemos as visitas, então também já vai ser agendado, assim como as supervisões remotas também para discutir o caso prático, tá? Lembrando que a parte teórica pode ser eu, a professora, e a parte prática vai poder ser a professora Luciana, por exemplo, tá? Então, pode ser que haja aí uma mudança de professor, tá? Então, a gente tem o professor da parte teórica e o professor da parte prática, que é o professor que acompanha aí as atividades específicas daquela instituição, daquele hospital, daquele consultório, enfim, tá bom? Só lembrando, esses 2 documentos, eles são documentos oficiais. Então, aqui é a avaliação da entidade e essa daqui é a avaliação do professor. Obrigatoriamente, o cabeçalho deve ser preenchido digitado. Por isso que nós estamos enviando para vocês em Word. Então, quando tiver, né, iniciando o estágio, vocês vão entregar essa ficha de avaliação do professor para o professor e quando iniciar, né, o estágio, vocês vão entregar essa ficha de avaliação da entidade, tá bom? Entrega para o nutricionista, vocês entregam para o professor no dia que ele for fazer a visita e preenchido, né, já com o cabeçalho digitado, e aí no final do estágio é que vocês vão receber a avaliação de vocês. E aí, aqui, né, embaixo está apto ou inapto, tanto para a entidade quanto para o professor, tá bom? Então, isso é o documento oficial, então é obrigatório que seja digitado, assim como, gente, a planilha de frequência, né? Então, vocês vão para estágio, vocês já sabem que vocês vão ter que colocar as datas do treinamento, a data do DEC e começar já a registrar a partir do dia 16, quando vocês vão a campo, tá bom? Agora, como é que vocês têm que fazer, né? Preencher. Preencher o cabeçalho deve ser digitado, porque é um documento oficial, né? Preencher sempre com uma cor de caneta e que sempre seja a mesma caneta, né? Se for uma caneta esferográfica, que seja sempre a mesma esferográfica, tá? Sempre da mesma cor. Preencher com os horários cheios, né? Ou de meia em meia hora e sempre 6 horas por dia, tá bom? Não mais que isso, exceto para os alunos que precisarem fazer aí reposição. E só para retomar, né? Aqui na primeira data, que seria dia 31 de julho, que seria o treinamento, né? Então, vocês assinam aqui entrada, ensinam saída, coloca o horário de entrada, o horário de saída, aqui vocês assinam, e aqui quem assina é o professor. Então, nos 2 dias iniciais é o professor, então, treinamento e DEC somos nós professores. Ao longo dos outros dias serão, né, assinados aí pelo nutricionista, tá bom? E vão ter 2 dias em que o professor vai a campo, então só coloca um xizinho para o professor depois assinar, tá bom? E aí coloca a carga horária a lápis aqui, tá bom? Então coloca a carga horária a lápis e aí o professor só vai conferir depois a carga horária, tá bom?
E para finalizar, né, a gente colocou aí uma declaração do Bruno, que foi um aluno nosso, né? Então, acho muito legal para poder motivá-los, é o que eu falei, né? Então, a vontade de seguir a área clínica surgiu no 6º semestre, enquanto eu assistia às aulas de terapia nutricional com a professora Priscila Sala, que lecionava com brilho nos olhos. Aí, esse desejo foi reforçado quando fui para o estágio de nutrição clínica, no IGESP, onde peguei um caso clínico difícil de ser resolvido e, com o auxílio da professora Roseli Espíndola, com muita atenção e carinho, pude apresentar todos os dados solicitados do caso, além do meu TC, né? Além de um bom TC. E a partir disso, eu comecei a pesquisar mais sobre os programas de residência e especialização em nutrição. Após a minha colação de grau, comecei a estudar para as provas que estavam por vir e depois de muita ansiedade, muito cansaço, ele realmente recebeu a notícia de que tinha sido aprovado no programa de especialização em nutrição em saúde cardiovascular do Instituto Dante Pazzanese, aí no setor de cardiologia, né? Então, isso significa o sucesso dos nossos alunos e a gente fica muito feliz por isso, né? Realmente a gente fica muito feliz, muito grata e claro que depende aí dos esforços, né, de vocês para dar tudo certo, mas a gente fica muito feliz porque a gente dá aí condições de vocês voarem, tá bom? Bom, e não esqueçam de ler o manual para a supervisão, então leia o manual completo com atenção para tirar todas as dúvidas na primeira supervisão, onde a gente vai fazer as primeiras orientações, passar as datas, enfim, tá bom? Desejamos de coração um ótimo estágio para todos, tá? E para finalizar agora efetivamente, a pedido da professora Mônica, ela sempre gosta de colocar, né, a frase, e aí ela colocou essa frase: o mundo não é dos espertos, né? É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações futuras. A esperteza corrompe a vida e a honestidade enobrece a alma. Então, e é uma frase de Chico Xavier, e a gente quer, ainda mais que vocês estão começando agora, sejam sinceros, sejam tranquilos nos estágios, sejam dedicados, afinal, né, à profissão de vocês, né, é o que vocês estão escolhendo aí para poder aí seguir carreira, tá bom? Então, desejamos aí de coração muito sucesso nos estágios. Daqui a pouco, os professores da nutrição clínica, toda aquela equipe que eu mostrei anteriormente, vai entrar em contato com vocês, marcando aí, agendando a nossa primeira reunião e depois agendando aí as supervisões remotas, tá bom? Desejamos aí um ótimo estágio e beijo, até mais, gente, até, viu?